a versão do Evangelho que proclamaremos é aquela mais breve, diferente da que se encontra na liturgia diária. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que ama está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Maria, de Marta e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerás jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos encerrando a nossa quaresma rumo à Páscoa. No próximo domingo, já celebraremos Domingo de Ramos. E a Semana Santa vai se abrir então com Domingo de Ramos, nos introduzindo nesse grande mistério, nessa dinâmica da Semana Santa, pela qual nós vamos passar
a contemplar Jesus Cristo crucificado, morto, mas também ressuscitado. Esse é o sentido de todo o caminho que nós fazemos. É justamente viver o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor. E tudo isso tem a ver com a espiritualidade quaresmal. Nos lembramos que nos últimos 2 domingos, nós refletíamos sobre os símbolos do batismo. A água, a luz e agora o maior de todos eles, a vida. A vida é um símbolo do reino de Deus, do plano de Deus. Deus nos quer vivos, e não só nessa terra, Ele quer também que nós vivamos eternamente. Aprendemos nestes 3 domingos antes de Domingos de Ramos, que a samaritana descobriu Jesus Cristo, que é a água para a nossa sede. Que o cego, no domingo passado, descobriu que Jesus é a luz diante das nossas trevas. E hoje com Lázaro, que retoma a vida de que Jesus é a própria vida. Tudo, portanto, nos fala sobre vida. Ezequiel, o profeta, fala para um povo que vivia uma situação de morte. Imagine você sendo arrancado do seu país, deportado agora para uma nação onde você não tem perspectiva nenhuma de vida. Foi o que aconteceu com o povo que foi exilado, o povo judeu, que agora se encontra na Babilônia. Ezequiel, ao falar com esse povo, se usa de uma linguagem metafórica, de uma comparação, de uma visão que ele tem. Ele vê ossos secos, mas o Espírito soprado sobre esses ossos faz com que eles agora se reergam e depois tomem carne, tomem vida. Ou seja, Ezequiel está falando daquilo que Deus vai fazer com esse povo, que estava como que ressequido por dentro, morto, e agora começa a ser reavivado pela promessa da libertação. Quantos de nós também vivemos situações de morte? Quem sabe sem ânimo, alguns até mesmo passando por um quadro de depressão, outros ainda escravizados, se sentindo como que fora de si mesmos, né? Porque talvez perderam o controle até da sua própria vida, dos seus atos. Outros ainda em tantas outras situações de pecado que também vão nos fazendo morrer espiritualmente. Mas nós vemos que a luz de Deus vem sobre nós, assim como para aquele povo. E hoje no Evangelho, Jesus se apresenta como o Senhor da vida. É a luz da ressurreição que é apresentada nesse gesto em que Jesus vai reavivar Lázaro. Embora nós falemos de ressurreição de Lázaro, o que acontece ali é uma reanimação, um reavivamento. Porque Lázaro, depois de ter sido reavivado, ter voltado à vida, ele tornou a morrer. Mas Jesus fala, a partir desta experiência de Lázaro voltar à vida, de algo maior do que isso. Ele nos fala da ressurreição. É como que uma prévia, uma amostra daquilo que Jesus fará com os nossos corpos na ressurreição da carne. Lázaro está doente. E a doença dele, no Evangelho, pode também representar o pecado que adoece uma pessoa e vai fazendo com que ela morra aos poucos. Jesus, quando recebe a notícia, ele não vai imediatamente até os irmãos Maria, Marta e Lázaro. Ele espera. Jesus não está sendo apático, indiferente, não está fazendo pouco caso dos amigos dele. Jesus quer mostrar que naquela situação muito dolorosa vai nascer algo maior. É o gesto, a obra que ele vai realizar. Chega o momento em que Jesus vai para a Judeia.
E quando ele chega, ele encontra um cenário de desesperança, muito parecido com aquele que o povo lá na primeira leitura vivia. Então as pessoas estão chorando, algumas tentam consolar as irmãs, mas no fundo essas pessoas também estão no desespero. E quem sabe, alguns até vivam o luto assim, sem esperança, talvez até com medo da sua própria morte quando vê alguém partindo, ou ainda com uma aflição tão grande que não se lembra de que a morte é passagem, não é o ponto final, é passagem para a vida eterna. Outros ainda podem até mesmo se desesperar, seja por culpa, por remorso, por aquilo que sentem que poderiam fazer. Jesus, ele percebe essa agitação na casa de Marta e Maria por parte dos vizinhos, outras pessoas que estão ali. Ele não entra nesse clima. Lá fora, ele está, e Marta, quando fica sabendo que Jesus está ali, ela vai ao encontro dele. O que ela diz? Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas das vezes a gente também pensa isso, na tentativa, quem sabe, não é? Na nossa mente, de evitar a morte de alguém querido. Mas se eu tivesse feito isso, se tal profissional tivesse feito aquilo, se tivesse acontecido aquilo, nem sempre nós vamos conseguir evitar a partida de alguém. E nesse momento, Jesus vai falar para ela da ressurreição. Ela diz, eu creio, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus vai ressaltar, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, não morrerá jamais. Então nós vemos aqui, nesta família de Marta, de Maria e de Lázaro, uma representação da comunidade cristã, lá da época em que esse evangelho foi escrito. Tudo é muito simbólico na palavra de Deus. E uma representação também daquilo que nós podemos viver hoje. Lázaro é aquele que morreu, ele é enfaixado, tal como uma múmia, conforme o costume de onde ele vivia. Então ele está atado. Quantas pessoas às vezes estão presas por medo, ou ainda por um egoísmo que faz com que elas se fechem em si mesmas, ou ainda com ressentimentos que não permitem que elas avancem. Lázaro representa aqueles que na comunidade se encontram nessa condição. Maria está sentada, ela ouve que Jesus chegou, mas ela não tem forças para sair dali. Ela representa as pessoas que creem, mas lhes falta uma convicção em relação à ressurreição e elas acabam se entregando àquele momento de dor. Marta, por sua vez, aquela mesma que Jesus disse, Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, uma só te é necessária. Esta mulher toma a iniciativa, levanta-se e vai até Jesus. E ela então vai tecendo esse diálogo com o Mestre, no qual o Senhor se apresenta como a ressurreição. Ela representa as pessoas que sofrem sim, mas não ficam estagnadas. Vão até Jesus, procuram a sua graça. Ela chega até mesmo a dizer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Jesus faz o quê? Primeiro diz, removam essa pedra. Nós bem sabemos que os mortos eram enterrados como que numa caverna, assim como a sepultura de Jesus. Depois Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Marta ainda fica escandalizada, Senhor, ele já está cheirando mal. Mas Jesus diz, você crê? Veja bem, como que Jesus age? Primeiro ele diz, remova a pedra. Certa vez, proclamando esse evangelho numa clínica de dependentes químicos, eu ouvi de um deles o seguinte, Padre, eu entendi qual a pedra que precisa ser removida da minha vida. É a pedra do crack.
E hoje eu pergunto para você, qual é a pedra que você precisa remover? Ou pedir a Deus a graça de que seja retirada. Mas não basta apenas retirar o problema. É preciso depois agir. Tanto é que Jesus em seguida vai dizer, Lázaro, vem para fora. Ou seja, saia dessa situação. É preciso querer mudar de vida. É preciso também querer que as coisas possam acontecer com a graça de Deus, mas com o passo que nós damos. Aquele homem está todo enfaixado, ele não consegue nem caminhar direito. É nessa hora que Jesus diz o quê? Desatai-o, para que ele possa caminhar. Nós temos que reconhecer que às vezes queremos sair de uma situação, mas nós precisamos também da ajuda. Temos que ter a humildade. Não vamos pensar que a gente vai ser forte em todos os momentos. Nós vamos precisar da oração de alguém, em muitos casos até de um acompanhamento profissional qualificado. Vamos precisar da ajuda de quem está mais próximo ali e que às vezes a gente acha que não vai compreender a gente, mas que pode nos dizer alguma coisa também que, embora nos incomode, nos auxilie nesse processo de libertação. Desatai-o para que ele possa caminhar, ou seja, para que ele não fique dependente, que ele seja ajudado, mas depois ele siga o seu caminho. E assim acontece com Lázaro. Ele agora está vivo, ou seja, a vida dele tem um novo sentido. Não é apenas alguém que estava morto fisicamente e renasceu. É muito mais do que isso. O Evangelho fala de situações de morte na nossa própria vida, nas quais nós precisamos ser reavivados pela força ressuscitadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quantos de nós precisamos fazer essa experiência de renovação? E a Quaresma nos traz esta experiência de morrer para o pecado, para ressurgir com Cristo na Páscoa que nós vamos celebrar. E o batismo, por sua vez, também tem muito a ver com tudo aquilo que nós estamos refletindo. Porque nas águas do batismo nós morremos para o pecado e ressurgimos com Cristo. Agora nós conseguimos fechar a compreensão dos símbolos do batismo com esses evangelhos que nós ouvimos. Mas não basta apenas compreender, é preciso viver. Hoje em dia nós nos enganamos facilmente achando que adquirindo, consumindo um conteúdo, a gente já está apropriado daquilo. Conhecer não é fazer, são duas coisas diferentes. A gente tem que conhecer, sim, mas depois a gente tem que aplicar. Senão, é simplesmente uma sensação de que algo está mudando na tua vida, mas você só está consumindo coisas, ou seja, consumindo às vezes palavras, palestras e um monte de coisa. Tem gente que se enche de um monte de coisa, de um monte de mensagens, sejam elas quais forem, até positivas, mas não dá um passo. O que Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E ele diz para nós também, vem para fora, ou seja, faça agora com que o amor de Deus e a força dele brilhem na tua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos permitir que a graça do Senhor, que nós conhecemos, experimentamos, também nos transforme. O Senhor nos quer vivos e o Senhor também nos quer participantes da vida eterna. Olhemos para aqueles que partiram, pessoas queridas, como aquelas que simplesmente foram antes de nós para a eternidade. Olhemos que o nosso caminho aqui ainda continua nessa terra e nós não estamos andando para o caos, nós andamos para a eternidade. Jesus Cristo é esta água viva, Jesus Cristo é a luz dos nossos passos, Jesus é a própria vida da nossa vida. Creio em Deus Pai, todo